eu gostaria de convidar ao palco agora os integrantes do terceiro e último painel Ecossistemas de Inovação, Conectividade e Digitalização, Paradigmas e Convergências entre China e Brasil. A moderadora Heloísa Magalhães, jornalista. Pedro Mariani, CEO do Banco Bocom BBM. Marcelo Porteiro, superintendente da área de operações e canais digitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Adriano Proença, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e membro do Conselho Científico do IBRAC. Paulo Dalari, líder de Relações Institucionais da 99 no Brasil, a empresa Didi Tuxin. Celina Bottino, diretora de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS Rio. Por favor. Boa tarde, obrigada ao SEBRE pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada aos panelistas, participantes. Eu só queria fazer uma pequena introdução. Há um ano e meio eu estive em Shenzhen, onde a sede imensa de desenvolvimento de tecnologia, o comando, parte de marketing da Huawei, é a maior empresa de telecomunicações do mundo, que chegou ao mercado em 1988 e tirou o espaço de gigantes, suecos, alemães, etc., e finlandeses também. E é interessante porque, quando eu estive lá, eu visitei um showroom onde tinha os parceiros da companhia, parceiros de negócios, né? Parceiros de vendas, parceiros de soluções, desenvolvimento de soluções e tal. No painel que eu vi, não tinha nenhum brasileiro. O que me entristeceu muito, porque eram dezenas, acho que talvez mais de 100 parceiros. E a Huawei está à frente no mercado, na tecnologia de quinta geração da telefonia celular, com maior presença no mundo, infraestrutura já instalada. E é uma tecnologia, como o setor gosta de dizer, disruptiva. A quinta geração é um momento de transformação importante. Eu tenho 30 anos de jornalismo nessa área de tecnologia, que eu gosto muito, mas, realmente, essa tecnologia vai ser muito importante, em especial para o Brasil, porque ela permite aumento de produtividade. Ao mesmo tempo, elas geram uma automação, a chamada internet das coisas, o comando do carro autônomo, dezenas de coisas que vão acontecer e que o Brasil tem que correr para acompanhar e ter desenvolvimento de soluções locais, em parceria com outras empresas. Então, eu acho que o leilão para as licenças deve sair até o final do ano que vem, é esperado. Há uma briga danada entre o setor de telecomunicações e os fabricantes e as operadoras para que não seja um leilão arrecadatório, que o vencedor não seja aquele que colocou o maior preço pela licença, pela frequência, que seja um leilão que permita às empresas fazerem investimento, porque é vastíssimo o investimento nessas redes. Então, eu acho que eu estou dando esse exemplo porque eu acho que é o mais recente de importância de parceria chinesa e Brasil para a gente conseguir, o Brasil conseguir um salto, né, de produtividade. A gente, nos índices de produtividade, está sempre lá embaixo, conseguir um salto importante, né, na área de tecnologia. Então, eu escolhi esse fato porque é uma coisa que eu vivenciei e é uma coisa que está para acontecer. Então, de repente, o BNDES, os participantes podem falar um pouquinho da presença do Brasil nessa área. A gente tem parcerias com a China na área de satélites, mas a coisa ainda precisa crescer muito. Então, eu tenho o prazer de estar aqui comigo o Pedro Mariani, que eu pediria que começasse a conversa, que ele é responsável pelo Bocom, né, e o BBM, que é uma parceria na área financeira de um banco chinês com um brasileiro. Bem, boa tarde a todos. Eu acho que o nosso tema aqui, se a gente pegar as palavras-chave, né, a gente está falando dos ecossistemas, mas paradigma e convergência são palavras-chave aqui também.
Então, eu gostaria de iniciar, quer dizer, aproveitar esses 5 minutos, depois vão ter as questões, que eu acho que a gente entra mais na questão dos ecossistemas e digitalização, conectividade, esse tipo de coisa, mas para dar um framework da evolução dos sistemas financeiros do Brasil e da China e dizer onde é que nós estamos hoje, porque essas questões têm que ser abordadas, primeiro, olhando um pouco para trás. Nós sabemos que a China entrou no seu período de reformas há 40 anos atrás. Se a gente pegar um paradigma das economias de influência, vamos chamar marxista, até então, o conceito básico era como se o sistema financeiro fosse uma atividade não importante. Na verdade, até uma atividade que criava deseconomias e não economia. Consequentemente, não havia sistemas financeiros desenvolvidos, nem na China, nem na União Soviética, nem em Cuba, ou qualquer país que adotava esse paradigma, né? A revolução, na verdade, do Deng Xiaoping leva ao desenvolvimento do sistema financeiro, que em breves anos levou quatro grandes bancos da China, o BOCOM é o quinto no caso, a fazer parte dos 10 maiores bancos em market value do mundo, não apenas como ativos. Se a gente pensar antes, os bancos europeus tinham lá atrás, na década de 80, se não me engano, atingido também uma posição semelhante, depois recuaram. Mas, em resumo, a China passou em termos de market value, de ativos, né? Em market value, nunca chegaram a próximo dos americanos. Os americanos continuam tendo representantes nessa lista, mas depois nós temos, basicamente, são bancos chineses. Isso se deu, é claro, pelas reformas trazidas 40 anos atrás. O Brasil, se a gente olhar para trás, há 40 anos, ele estava caminhando, se já não estava caminhando para a hiperinflação. E entrou pela hiperinflação com grande, digamos, profundidade nisso, e acabou que, 25 anos atrás, né, ou seja, se a gente pensar, se pensar em 94, só ali você estabelece um controle da hiperinflação. A hiperinflação, é interessante, é que este paradigma gerou bancos, extremamente eficientes. Mas, ao mesmo tempo, é claro, o fim da hiperinflação colocou, como se usa muito em economia, a maré abaixou e você viu quem estava nadando vestido ou nu. Então, você tem uma grande reforma do sistema financeiro brasileiro, logo após o fim da hiperinflação. Então, são dois sistemas que sofrem, são praticamente reconstruídos, pela mudança de paradigma político, vamos dizer, a visão, talvez político seja pretensioso dizer, porque dentro da cultura chinesa, eu não creio que isso seja definido como uma definição política, mas é uma definição econômica. E o outro é uma definição, digamos, mais técnica, no sentido de terminar o período hiperinflacionário. Os dois tiveram como consequência, o Brasil talvez até mais, concentração. Ou seja, os dois passaram a ter grandes bancos, enormes bancos. No caso do Brasil, não foram 4 que entraram na lista dos maiores, mas 2 entraram na lista dos, se não me engano, 30 maiores bancos, passaram a ter 2 brasileiros, né? Esses dois países passaram a ter bancos extremamente lucrativos. O market value não foi apenas por crescimento de ativos, o market value foi muito por rentabilidade. De uma certa forma interessante, ambos países, ambos os sistemas financeiros estão, digamos, se não estão à frente, existem outros 2 países também com regulamentação avançada, que são o Reino Unido e a Índia, mas estão à frente de uma revolução de meios de pagamento, de utilização de tecnologia para ser mais produtivo e eficaz, e aumentando bastante a concorrência nos serviços e no crédito em relação a outros países que não estão conseguindo acompanhar essa revolução.
Na China, todos nós sabemos que quando os grandes empresas de tecnologias, né, especificamente a Alibaba e a WeChat, na verdade, né, é a Tencent, estabelecem meios de pagamento. No Brasil, antes de nós, muito antes, eles encontraram esse dinamismo antes de nós, e no Brasil, por iniciativa do Banco Central, a partir da presidência do Ilan, no governo Temer, você passou a ter um programa de efetivo bastante avançado para termos um mercado financeiro tecnologicamente, digamos, de ponta, baseado, inclusive, no conceito de Open Banking. Então, esse é o quadro com o que a gente, depois, vão ter as perguntas em que vão ser direcionadas para mim. Queria apenas posicionar os dois países relativamente. Agora, Marcelo Porteiro, que é superintendente da área de operações e canais digitais do BNDES, gostaria que falasse um pouquinho da estratégia da relação entre os dois países. Boa tarde. Obrigado pelo convite do CEP para estar aqui nesse painel, que para a gente é muito importante estar compartilhando as nossas experiências e aprendendo um pouco mais, especialmente aí com o paradigma chinês, que é impressionante no sistema financeiro também. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar um pouco aqui a experiência que o BNDES está empreendendo em ecossistemas de inovação. Eu vou falar rapidamente sobre uma iniciativa que é uma iniciativa mais física, presencial, e depois eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo falando sobre uma iniciativa digital que a gente está tocando lá no banco, focado principalmente na democratização do crédito para micro, pequena e média empresa, que hoje é um foco importante do BNDES. Para dar uma ideia, é um dado que é pouco conhecido do público em geral, mas metade do financiamento, hoje, no ano de 2019, metade do financiamento do BNDES em volume de recursos vai para micro, pequena e média empresa. Então, e aí mais de 98% dos financiamentos são destinados a esse grupamento de empresas. Então, o banco está cada vez mais voltado e atento às necessidades da micro, pequena e média empresa, que a gente sabe de todos os impactos e externalidades positivas que esse segmento de empresa causa na economia. Então, não por acaso, a gente tem diversos países esse segmento econômico aí coberto por políticas públicas no sentido de incentivá-las no seu desenvolvimento, no ganho de produtividade, na parte de tecnologia. E aqui no Brasil, eu acredito que as políticas públicas estão caminhando nesse sentido. A gente ainda tem uma longa estrada. Foi muito falado aqui no painel anterior em relação ao ambiente de negócios. A gente tem um ambiente de negócios que não é muito favorável, mas esperamos que em breve, se torne mais favorável. Eu acho que tem um esforço grande aí do governo no sentido de simplificar regras, de trazer uma desburocratização e trazer cada vez mais um governo digital. E no caso do banco, no crédito que o banco apoia a micro e pequena empresa, a gente tem diversos estudos, diversas análises feitas externamente ao BNDES, seja pela academia, seja por entidades como o IPEA, que recentemente divulgou um estudo mostrando os impactos positivos do apoio do BNDES às micro e pequenas empresas. Então, nesse estudo recente do IPEA, especialmente foi destacado a questão de como o crédito colocado pelo banco para as pequenas empresas contribuiu no sentido da perenidade dessas empresas. Então, a gente sabe que a questão da sobrevivência e da sobrevida das pequenas empresas é uma questão crítica. No Brasil, boa parte das empresas morrem antes de completar 5 anos. Então, de fato, o crédito é um elemento importante para essas empresas. E é com isso que a gente está preocupado, buscando cada vez mais apoiá-las nessa necessidade. Então, a gente vem desenvolvendo algumas iniciativas. Uma delas foi o BNDES Garage, onde a gente criou um ambiente de um ecossistema de inovação, fazendo um processo por meio de metodologias com parceiros de aceleração de startups.
Isso vem gerando um resultado interessante. A gente procura, nesse ecossistema, fazer a conexão entre empresas, potenciais parceiros dessas pequenas empresas. Trouxemos também a academia com a sua experiência, e é um ecossistema que tem dado bastante resultado. A gente possivelmente agora deve ir para uma segunda edição do BNDES Garage. Mas o que eu queria destacar aqui, que Mariane tocou aqui muito apropriadamente, na questão do uso da tecnologia para a melhoria de acesso a crédito. Então, o Brasil está se inserindo no Open Banking. O Banco Central apontou a regulação do Open Banking para 2020, e nós estamos indo exatamente nessa direção. Então, o banco criou um marketplace que é voltado para a micro e pequena empresa, e nesse marketplace a gente procura fazer conexões entre a necessidade da pequena empresa e soluções que ela busca, seja para crédito, seja para além de crédito. Então, o que a gente desenhou num primeiro momento foi fazer um processo de matching de crédito. Isso já está acontecendo, a gente já chegou à marca de quase R$ 1 bilhão concedidos para micro, pequenas e médias empresas nesse portal. E a gente faz um processo usando algoritmos e usando inteligência artificial, buscando ler as características dessas empresas e quais são as suas necessidades, tentando fazer um processo de matching com os ofertantes de crédito, sejam eles instituições financeiras, e agora a gente está caminhando para as fintechs. Então, a gente vai, aprovamos na diretoria do banco nessa semana, autorizar que as fintechs também sejam players dentro desse ecossistema, que a gente acredita que elas têm um potencial grande de trazer soluções, especialmente soluções nichadas, e especialmente soluções para aquelas empresas que estão com mais dificuldade de acesso ao crédito, estão ali na franja do crédito. Então, as fintechs serão parceiras também nesse portal, nessa nossa plataforma, que é o canal MPME. Isso vai nos permitir nos habilitar para que, em 2020, com a regulamentação do Banco Central, aí onde se espera, com o Open Banking, que a questão do dado, ele empodere, do dado do cliente, empodere mais esse cliente, ou seja, a filosofia central do Open Banking é essa, permitir que o cliente seja efetivamente o dono do dado e consiga, com isso, ter o seu empoderamento, especialmente na busca de crédito para produtivo, que é o nosso caso, né, que é o foco em pequenas empresas. Então, a gente espera se habilitar como uma plataforma que consiga tirar o máximo proveito da regulamentação do Open Banking a partir de 2020. Porque o BNDES, como um banco de fomento, como um banco de desenvolvimento, ele tem uma característica de neutralidade e de mandato para empurrar políticas públicas, né? Então, a gente espera, com isso, através dessa neutralidade, realmente ajudar a promover uma competição bancária cada vez maior e que a gente consiga fazer o crédito para a pequena empresa chegar com mais qualidade, com mais efetividade e com menor custo. Então, é isso. Obrigada. Obrigado. Eu gostaria que o Paulo Dallari, que é dessa líder de relações institucionais da 99 do Brasil, que foi comprada pela Didi, né? Como é que você contasse um pouquinho a relação entre as duas empresas? O 99 já era uma bastante significativa aqui no Brasil, a entrada do investidor chinês na companhia, o que mudou? Você contasse um pouquinho para a gente, que eu acho que é interessante, é um exemplo prático de presença chinesa numa empresa brasileira com um perfil absolutamente inovador, né? Acho que a contribuição da 99 para esse debate de convergência é justamente o exemplo prático do que a gente vem experimentando. A Didi adquiriu a 99 na virada de 2017 para 2018, então nós já estamos completando quase 2 anos de trabalho conjunto, de integração de equipes, produtos, processos, tecnologia. Obviamente, não é um processo sem percalços, até pelas diferenças culturais e tal, mas é um processo que tem dado muito certo, muito resultado e que mostra que, mesmo as diferenças que existem, elas são absolutamente superáveis e não podem ser, por si,
desculpa para que o Brasil e a China não trabalhem mais juntos e que as empresas não desenvolvam negócios em conjunto. E aí, o mais curioso, e que acho que explica um dos motivos pelos quais esse processo foi muito positivo, vem dos objetivos e um pouco da história das duas empresas. Então, as duas empresas nasceram em 2012. A 99 nasceu aqui no Brasil, a Didi na China, mas no mesmo ano. E as duas nasceram com um aplicativo focado em táxi e que tinham, na sua essência, o mesmo objetivo, que era inverter um pouco a lógica da regulação de táxi, que olhava o veículo, né, e muito para o prestador de serviço, mas deixava o usuário final à mercê. Então, o mercado de táxi chinês era muito parecido com o brasileiro, é um mercado fechado, né, com barreiras de entrada, com controle de preços, com uma série de burocracias típicas da regulação brasileira, que estava sendo falado aqui no painel anterior. Isso, no mercado de transporte, é exatamente igual, é muito similar, é absolutamente fechado e travado. E isso gerava os mesmos problemas. Então, que você tentava conseguir um carro à noite, não conseguia. Se chovia, não dava. Se você estava longe dos principais centros comerciais, o carro não chegava. Você tinha que ligar para alguém para ver se o carro conseguia chegava muito tarde. Então, os desafios na China e os desafios do Brasil eram similares, né? E as duas empresas, e aí por uma questão de valores e princípios, também, quando começou-se a desenvolver o mercado do transporte por aplicativo com veículos privados, né, e aí não mais com o táxi, as duas empresas fizeram uma opção de aguardar o avanço da regulamentação, por terem uma visão de que as empresas deveriam ter uma postura colaborativa com o governo, de construção de política pública e não exclusivamente de enfrentamento. Então, são duas empresas que também desenvolveram outros produtos, e aí não mais atrelados ao táxi, né, no caso da 99 aqui no Brasil, o POP, que são com veículos privados, né? Então, tinha muita similaridade histórica até nos tempos. E, a partir de 2017, a Didi e a 99 começaram um namoro. Então, a gente começou a ter troca de tecnologia, troca de pessoas, de equipes, foi-se vagarosamente integrando já sistemas e perspectivas e objetivos, e se viu que, de fato, as empresas tinham muita similaridade. E, então, na virada de 17 para 18, ocorreu a compra, né, efetiva. Isso, obviamente, resultou na integração de vários processos de desenvolvimento, mas, como já vinha esse namoro, já vinha desses objetivos, o que nós vimos é que o objetivo das duas empresas, os valores, as finalidades e os desafios que elas enfrentavam eram muito parecidos. Então, quando a gente olha para uma cidade chinesa e a gente olha para uma cidade brasileira, a gente tem o desafio da poluição, todos nós temos. Nós temos o desafio do trânsito, uma realidade das duas cidades. Nós tínhamos o desafio da regulação e do mercado fechado de transporte público, que gerava a espera, a demanda e, consequentemente, a fuga para o carro privado, né, para o carro próprio, ou seja, todo mundo que tinha na primeira oportunidade comprava o seu carro para não ficar dependendo do mercado de transporte que tinha disponível, fosse ele transporte coletivo, individual, enfim, mas todo mundo tentava comprar seu próprio carro para escapar disso. Então, dentro desse mesmo desafio, a sinergia veio mais fácil, que é, na verdade, o desafio urbano, que entra questões de custo de vida nas cidades. Então, o custo de transporte, que é alto aqui, também é um desafio para muitas pessoas na China. O desafio de geração de renda. Então, pessoas que eventualmente têm um carro, está na garagem, não conseguem outra fonte de geração de renda, terem a oportunidade de colocar esse patrimônio que elas têm ali para gerar renda, então, para conseguir ativar a economia e sustentar a sua própria família. E essa conjunção de fatores levou a uma experiência muito positiva. Hoje a Didi ela faz 30 milhões de corridas por dia, então são quase 11 bilhões de viagens em todos os seus produtos, entre eles o táxi, o POP, na China se chama Express, no compartilhado, enfim, são quase 11 bilhões de corridas. No Brasil, nós temos 600 mil motoristas cadastrados, 18 milhões de usuários.
No mundo, são 31 milhões de motoristas, e são números que crescem. Então, são números que mostram que essa convergência ela existe. Também nos desafios urbanos, o que nós temos começado a buscar é fazer a troca de experiências e testes efetivos de tecnologia que acontecem nos dois países. Então, um exemplo que eu posso trazer aqui, que é dos semáforos, de como fazer a gestão dos semáforos, que nós acabamos de implementar em Porto Alegre, né? Isso é algo que já está em execução já há um tempo em Jinan, né, na cidade chinesa de Jinan. Acho que até o embaixador citou isso, o embaixador Karamuru citou isso no seu painel, né, de que ele estava lá e estava impressionado com o semáforo. Pois é, isso foi a DIDI que está realizando em parceria com o governo. Então, a gestão dos semáforos de forma inteligente a partir dos dados dos próprios veículos, dados médios de velocidade e desempenho. E são iniciativas que a gente trouxe para cá, e, ao mesmo tempo, um aprendizado com as nossas próprias peculiaridades brasileiras, e aí, por exemplo, segurança, que nós estamos levando para a China uma série de iniciativas de checagem de antecedentes de motoristas, de passageiros, controle das próprias viagens, refinamento das inteligências artificiais em relação a destino e a trajeto das corridas com vistas à segurança, que eram demandas muito mais prementes no Brasil e que a própria 99 teve, que antes até da aquisição começar a desenvolver, e que hoje podem ser levadas para a China como também uma troca que não é de mão única, né, mas é de mão dupla. Então, acho que a DIDI é um bom exemplo. A gente tem outros depois que eu posso trazer, mas é um bom exemplo de que é possível, na área de tecnologia, ter uma integração, porque os nossos objetivos e desafios são muito próximos, né? Ainda que haja uma diferença de escala, na hora que a gente desce para o nível da cidade, individualmente, os desafios que estão colocados no Rio de Janeiro são muito parecidos com os desafios que estão colocados em Pequim. Ok, obrigada. Agora eu passo a palavra ao professor Adriano Proença, da UFRJ. Vamos com sua apresentação. Tá, ok, obrigado. Bom, gente, bom dia. Agradeço ao SEBRE o convite para estar aqui. Heloísa, a gente se conheceu num seminário sobre China em 2009, junto com o São Antônio Barros de Castro. Eu lembrei quando você falou. Que era um dos professores que previam, né, violentamente a presença chinesa no Brasil, que era crescente. Ele foi um dos primeiros a estudar essa parte. Exatamente, né? Ele me levou para esse mau caminho. Ele cunhou a expressão sinocentria, né? O mundo sinocêntrico e tal. Então, bom, a questão aqui é a gente entender um pouco melhor o processo de formação desse ecossistema de inovação chinês. Eu sou engenheiro de produção, então a visão de como as coisas são organizadas para você gerir essa trajetória é a que mais me fascina. O resultado é impressionante, mas a gente tem que entender como foi que ele aconteceu. Então, eu poderia falar muitas coisas. Recentemente, a jornalista Maria Cristina Fernandes terminou uma coluna sobre a China, dizendo que, citando o embaixador, ela não diz exatamente quem foi, mas que quando você passa 2 semanas da China, você volta convencido que vale a pena escrever um artigo. Mais 1 mês, 2 meses, você, vou escrever um livro. Aí passa 1 ano, você fala, não vou escrever nada, porque eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu tive a oportunidade de coordenar um projeto sobre tecnologia e competitividade na China no final de 2010, início de 2011, com apoio da Secretaria da época de Assuntos Estratégicos. E uma das coisas que a gente mergulhou foi o processo, e ele é importante para a configuração do ecossistema de inovação chinês, é o processo de desenvolvimento do plano quinquenal. Como o embaixador Castro Neves observou, há uma tendência da gente achar que esses planos quinquenais, de alguma forma, ainda tem alguma coisa, alguma relação com o grande plano, o Gross-Plan soviético. E há muito tempo isso não é assim. E o pior é que eu acompanhei mais de perto a elaboração do 12º plano. A gente já está no 13º plano e está em elaboração do 14º plano. E, como tudo na China, eles provavelmente já mudaram a maneira como eles estão, ou ajustaram, talvez, a maneira como eles estão desenvolvendo o plano quinquenal. Então, o que é importante? Porque o processo de elaboração do plano quinquenal, ele envolve muitos agentes, ele é extremamente capilar. Então, para pegar uma trajetória, ele começa, vamos supor que está acabando o plano, eles começam a elaborar,
para ter uma data de início, e muita gente é consultada, as empresas são consultadas, os think tanks estão consultados, as universidades são consultadas, o Banco Mundial é chamado a colaborar, as empresas estrangeiras, quero crer que empresas de consultoria estrangeiras também, e nesse processo é coordenado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, você vai ouvindo as pessoas, você vai procurando construir qual seria o sentido da próxima fase de evolução da China. No que concerne a inovação, um aspecto importante é que a Academia Chinesa para Tecnologia e para o Desenvolvimento, a CASTED em inglês, ela elabora uma série de roadmaps, né, tecnológicos, com os horizontes, ela faz um exercício de foresight, que é de prospecção tecnológica, que é importante, que é muito sólido, inclusive vem gente do exterior inteiro, quer saber o que eles estão prevendo, com um longo prazo, para 2050, faseado em termos de evolução, e isso é mais um input para esse processo. Então, veja, é um processo de grande nível de consulta, há muita consulta, há uma construção de sentido, isso é elaborado tanto dentro do Estado, do governo, como dentro do partido, e a gente tem que mencionar o Partido Comunista da China, sem o qual você não entende a China, e, mais ou menos, em outubro, no ano que antecede a apresentação do novo plano quinquenal, você tem o pleno do partido e o Congresso, perdão, Nacional do Partido, e ele define um outline, né, as diretrizes do plano quinquenal, fruto de um longo trabalho de negociação e avaliação e tal. Insisto, as pessoas que trabalham na construção dessa proposta estão consultando fortemente vários agentes, desde os mais relevantes até aqueles que eles acham que terão um futuro. Bom, há um processo ainda de negociação e, na Assembleia Nacional do Povo, em março do ano que dá início ao plano quinquenal, o plano é apresentado. É claro que um plano que abrange esse tanto de contribuições, uma agenda tão grande, ele é genérico, porque, a partir desse plano, dessa referência, as províncias, as municipalidades, as empresas vão, então, pensar as suas estratégias, os seus planos. E, vejam, elas participaram do processo de construção dessa referência. Então, a partir daí, vem planos específicos, sendo que um dos quais, que veio do 13º plano, é o atual Plano Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a ideia de eu construir um ecossistema de inovação, tal como ele está tomando forma na China hoje, vem lá de trás, vem de um processo de interação entre a conformação que o Estado dá ao funcionamento desse processo e as empresas, agentes, universidades, institutos de pesquisa, etc., tal como eles se aproximam desse universo. Então, essa é uma primeira coisa. O plano ele é importante, ele é a culminância de um processo de consulta e ele é o epicentro de um conjunto de projeções de futuro. Então, esse é um ponto importante. Um segundo ponto vamos ao Plano Nacional de Ciência e Tecnologia que está em vigor. Ele possui pontos importantes. Eu vou acompanhar aqui a maneira como a Universidade de Tsinghua, com a gente tem um contato mais íntimo, e a CASTED, essa parte da Academia de Ciência Chinesa, que lida com tecnologia para o desenvolvimento, como eles veem o que está mudando. É muito interessante. Por um lado, eles mantêm, desde os anos 80, a centralidade da empresa no sistema de inovação. Então, desde os anos 80, eles querem deslocar o foco das instituições de pesquisa, do Estado, das universidades, para as empresas. Isso é novamente reforçado nesse plano. A empresa é o local onde acontece a inovação. Um segundo ponto é uma reformulação que veio sendo gestada ao longo do tempo de como oferecer os financiamentos para a inovação. Então, além da parte do subsídio, todo um conjunto de fundos foi estabelecido. A gestão desses fundos, que são de origem pública, no entanto, são agências que não são públicas, não são governo, mas, enfim, tem um espírito privado, mas não são exatamente privadas, para ordenar o uso desses fundos. Eles são focados, eles têm vários tipos de fundos, como é que eles vão operar, enfim, é uma estrutura relativamente complexa. Eles estão preocupados com a constituição de um mecanismo de saída dos investidores iniciais em relação às empresas que vão dando certo. Então, recentemente, a Bolsa de Xangai criou o Star Market para poder fazer os IPOs dentro da própria China, no caso da Bolsa de Xangai. E fizeram isso, como os chineses sempre fazem, estudando muito. Então, eles estudaram a Bolsa de Singapura, estudaram a Nasdaq, estudaram a Bolsa Hong Kong, como é que a gente monta a nossa Bolsa para fazer IPOs, para trazer mais investimento de capital de risco para a China. Então, veja, há um processo de elaboração da parte de financiamento.
Tem um terceiro ponto, que é a estrutura do governo para gerir ciência e tecnologia. Então, foi criado um comitê transversal aos vários ministérios. O chair, né, a coordenação é do Ministério de Ciência e Tecnologia, do MOST, mas há uma preocupação enorme com a fragmentação das políticas. E vale observar, acho que muitos aqui já sabem disso, mas o lema, o moto, né, que move a ascensão do Xi Jinping, acho que é 2013 que começa, é o desenvolvimento motorizado pela inovação, o Innovation Driven Development. E veja, a declaração do Estado chinês, da secretário-geral do Partido do Comitê da China, que esse é o móvel do desenvolvimento, tem consequências. Ok, então inovação é o móvel do desenvolvimento, e é aqui que a gente vai botar a nossa atenção. Então, o Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação não é pouca coisa, porque ele é diretamente ligado àquilo que o próprio presidente está projetando, vocalizando como o sentido do seu mandato. Então, veja, então eles colocaram, a ideia é coordenar essas políticas de CIT ao longo de todos os ministérios. Eles criaram um comitê de análise estratégica, isso é inédito, que vai subsidiar a análise. Eles entraram em vários projetos de P&D, isso é só relato, obviamente, que pareciam estarem usando os privilégios de estar em P&D para, digamos, apropriações indébitas, e aí entrou o departamento de organização do partido dando uma arrumada nisso, enfim, tem consequências, e o que parece uma questão menor, mas que é o ponto número 1, que eles destacam quando apresentam a lógica do plano, é como é que a gente vai incentivar a passagem, porque não está resolvido ainda, a transferência de tecnologia do aparelho de Estado nos institutos públicos de pesquisa e nas grandes universidades para o setor privado. E a questão é quais são os mecanismos de incentivo, qual é a lógica pela qual isso vai acontecer, de maneira a preservar o sentido original dessas instituições e, ao mesmo tempo, levar esse conhecimento acumulado, que é grande, para o tecido produtivo. Então, desse lado, eu posso falar outras coisas, mas desse lado é muito importante. Então, um redesenho do ecossistema, com um lado vindo do Estado e que encontra resposta nas empresas. Mas sobre as empresas, a gente pode até conversar sobre o Huawei, Alibaba, depois, para ver o que elas estão fazendo. Obrigada. Eu queria agora a Celina Bottino me contar se ela é diretora de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, que dá enormes contribuições. Fala um pouquinho, Celina, o que você vai nos contar? Então, primeiro, obrigada aqui pelo convite. Desculpa a voz um pouco aqui gripada. Acabei de chegar da China e por isso que eu fico animada de estar aqui podendo contar um pouquinho dessa experiência. Mas antes eu queria só apresentar um pouco o ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Para quem não conhece, é um instituto de pesquisa que foca no estudo e análise do impacto geral da tecnologia, né, tanto nas questões regulatórias e com foco sempre em inovação, né, e como que a gente então tem diversas linhas de atuação. E um dos diretores, inclusive, é o Ronaldo Lemos, que fez agora um programa, o Expresso Futuro, no canal Futura, falando um pouquinho, só passou uns 4 meses na China, contando um pouquinho de muitas coisas que a gente discutiu aqui, então fica a dica se quem quiser assistir. E então a gente organizou essa viagem no início do ano e agora em outubro, e fomos, né, a gente brinca que é um China Dive, foi meio que um mergulho em pouco tempo, né, foram uns 10 dias, mas acho que já deu para ter noção de que, um pouco o que ele falou, né, você fica muito impressionada por muita coisa que você vê, você quer saber mais. Inclusive, lá tive a oportunidade de estar com o embaixador Caramuru, que falou que a China é um vício. Então, eu acho que, né, acaba que envolve todo mundo, cada um por um motivo. E lá o que a gente, enfim, éramos uns 30 eram empresários, empreendedores, e a gente visitou Shenzhen, Hangzhou, Xangai e Beijing. E aí, eu acho que, pegando o seu gancho, né, de Shenzhen, que eu acho que é bem impressionante, porque essa cidade foi... eu acho que ilustra uma das outras coisas que eu acho que chamam bem a atenção, esse modelo de experimentar, né, o experimentalismo chinês. Foi uma das primeiras cidades ali considerada zona econômica especial, que se abriu, né, no processo de abertura, e nos anos 80 era uma vila de pescador, hoje em dia é uma cidade enorme, com 12 milhões, né, de habitantes, arranha-céus, como qualquer grande cidade desenvolvida. E dali
você vê, acho que na prática, a construção desse ecossistema que o Adriano comentou, né, que vem tudo muito planejado, não é à toa que as coisas também acontecem, mas ali eles deu para ver na prática o surgimento dessa forma de se fazer as coisas. E, por exemplo, lá, né, a capital do hardware, né, tem aquele o mercado onde você consegue prototipar qualquer, né, a Disney, a gente brinca de todos os desenvolvedores, e que ali você consegue, em uma semana, praticamente, montar um protótipo e fazer testar. Tanto que parece até já tem a fala, que acontece na velocidade Shenzhen, de tão rápido que é. A gente visitou uma aceleradora lá chamada Hax, que justamente se colocou lá por isso, porque ali era o lugar mais, né, de forma mais interessante para eles se posicionarem, para trazer as suas investidas, para testarem ali, que em 2 minutos você desce, pega uma outra peça, não funcionou, vai, testa, sem contar a porção de todos, né, white labels, e a história de que foi-se, como todos já falaram em outros painéis, foi sofisticando, não é mais cópia, né, eles fazem as próprias coisas, e daí, então esse foi um aspecto assim bem impressionante, como você falou também do 5G, você vê placas de 5G pelas ruas, né, enquanto no Brasil, quem conhece 5G, acho que pouquíssimas pessoas já ouviram falar ou sabem o que isso significaria, enquanto isso lá você está vendo nas ruas. E outra coisa também, lá a gente visitou a fábrica do BYD, que é um dos maiores produtores de carro elétrico, toda a frota de transporte público da cidade já é de carro, né, de energia, de carro elétrico. Então, assim, acho que depois, acho que pelas perguntas, dá para a gente contar um pouquinho mais das outras cidades, questões dos meios de pagamento, de como que a tecnologia é vista como uma parte da infraestrutura e, como você falou, nortear, né, a parte que vai nortear o desenvolvimento. E daí as oportunidades e sinergias que a gente vê com o Brasil, né? Acho que a gente tem um perfis parecidos. A questão da conectividade está aumentando. O Brasil tem quase 70% das pessoas conectadas. Inclusive, é o país, não sei, enfim, quem já curiosidade, mas é o segundo país onde as pessoas passam mais tempo na internet, por média de 9 horas, só atrás das Filipinas, 10 horas. A China, menos, acho que por volta de 6. Então, os brasileiros estão há muito tempo conectados e tem muita oportunidade para, como você comentou, né, semelhanças, né, das empresas, dessas plataformas de e-commerce, né, que podem... tem muito, acho que, mercado inexplorado e vontade de, enfim, né, de se inspirar e empreender aqui. Você teve conhecimento de alguma empresa brasileira? Eu lá conheci executivos brasileiros, desenvolvedores brasileiros, mas contratados como funcionários da Huawei. Sim. Você teve alguma informação de alguma parceria que tenha sido formada? Alguma coisa acontecendo com empresas brasileiras ou empreendedores brasileiros? Concretamente, não, mas é engraçado que tudo é muito rápido, né? Então, assim, as empresas lá que a gente visitou, por exemplo, a Ant Financial, né? Ele já tem um showroom para mostrar todo o desenvolvimento, tudo que eles fizeram nas plataformas. Depois, uma conversa, uma pessoa com business development já com contato e já falando, né, querendo oportunidade para conversar, para entrar. E especialmente foi da IT, que é uma das maiores plataformas de vídeo sob demanda, e que não é, também não dá para a gente comparar as coisas, né? Não é só o Netflix chinês, é muito mais que isso, porque, além disso, tem plataforma de e-commerce, né? Você está assistindo, você consegue, pela inteligência artificial, já detecta, você gostou daquela roupa que aquela pessoa está usando, já clica, já te leva para o e-commerce, você já compra. Então, assim, é muito mais que só que um vídeo. E eles não tinham, até pouco tempo, essa visão de querer vir. Daí, quando souberam que a gente estava indo, montaram toda uma estrutura já pronta dessa plataforma toda de inteligência para ser importada, entendeu? Para vir para cá. Então, acho que é questão de tempo de vai se aproximar, isso. Né? Uhum. Inclusive, uma outra que eu sei que está aqui, que é a Kuaishou, que é uma empresa também de vídeos curtos, tipo a TikTok, só que com foco em cidades menores, também está aqui no Brasil, já tem mais de 5 milhões de usuários da plataforma. Que bacana. Professor, o senhor acompanhou de perto, analisou bastante essa questão do plano chinês.
Que lições o senhor tirou ali para o Brasil? Onde o Brasil podia se inspirar nessas propostas dele? O que a gente podia correr atrás? Essa é uma pergunta difícil. Porque, bom, é um complexo, né? Eu até tenho usado a expressão, é um capitalismo com características chinesas, que eu acho mais preciso que o termo que eles usam. Então, é difícil fazer uma passagem direta, porque a relação entre partido, governo e Estado é bem complexa. E é, obviamente, muito diferente do que a gente, no Ocidente, trataria como razoável. Dito isso, eu acredito que o mecanismo de construção dos planos, ele poderia inspirar uma forma de funcionamento do Estado brasileiro, por um lado. Isso eu acho que é uma coisa importante. A lógica de consulta, a lógica de partilha, as pessoas vão em reuniões, não é porque estão sendo consultores, mas porque eles vão colocar os seus pontos. Comentando, por exemplo, sobre as grandes estatais, né, as SOEs, as grandes estatais chinesas, elas, quando vão participar do processo de elaboração desses planos, elas levam sua agenda, porque elas pensaram sua agenda, seus interesses, etc. Elas levam sua agenda e tem tensões, sobe lá para cima. Aí, chegou lá no plano, a linha geral está ali. Agora, ele vai descer, ele vai desdobrar o seu plano desde essa referência. Não lhe é estranho, ele até sabe que pontos ele perdeu, que pontos ele ganhou. Eu vou dar um exemplo que eu conheço mais pelo olhar da empresa do que do Estado. Você fala da Huawei. A gente teve a oportunidade de estudar bastante a Huawei, mas na fase em que ela estava entrando no 4G, no LTE. Na verdade, começou... Como é que o plano é interessante? O governo chinês queria uma autonomia em termos de geração de tecnologia de telecom. Se alguém de telecom pode me ajudar aqui. Então, eles estavam fazendo, eles queriam um sistema próprio, que é uma sigla longa, que eu não vou saber reproduzir aqui, quem puxava, acho que era a Downing, uma outra empresa. Aí a Huawei topa, ela entra no jogo junto com a ZTE, que é estatal, não é com a Huawei, que é a princípio comunitária, né? E eles entram, mas eles vão, dentro desse desenvolvimento, levando em direção a algo passível de ser utilizado como LTE, que é a tecnologia Long Term Exchange, que é a que vai ser a 4G do mundo, porque a Huawei tem interesse em estar no mundo. Então, ela se alinha ao plano, mas ela constrói sua própria agenda. Quer dizer que ela influencia a maneira como isso se desenvolve. Quando ela chega no LTE, isso era janeiro de 2011, aí ela recebe o aval da Apple e de todos, não, esse 4G é legal, é o LTE. Eu quero dizer com isso que o processo de construção de um plano, ele não chega nem a ser estritamente indicativo, como era o planejamento francês. Ele é um plano que reflete as ambições e horizontes dentro dos quais os agentes podem se coordenar. Tem alguns exemplos muito interessantes. De medição dos resultados desses planos através dos anos? Sim, eles têm, a gente até tem a oportunidade de conversar, uma vez por ano, pelo menos, com o professor Huang Gang, que é o representante da academia no Congresso do Povo, e é um especialista no plano quinquenal. A sua pergunta é muito precisa, muito interessante, porque os indicadores que medem o resultado do plano, eles também são obra de quase uma engenharia. Quais são os indicadores que vai usar para medir se teve sucesso ou não? E eu tenho que ter comparabilidade do que eu faço com a referência internacional, para saber se eu estou andando. Os chineses são profundamente conscientes da sua comparação com o mundo. Então, os indicadores são construídos por uma engenharia de gestão para ver quais são os indicadores realmente relevantes. Não é só o PIB tem que crescer, ok, mas aqui dentro, quantas casas, e a parte de saneamento, e a parte de luz. Então, é uma engenharia de indicadores para acompanhar o desenvolvimento do plano. Às vezes, agora, deixa eu falar uma coisa que é importante no que você perguntou. Veja, o fato de eu falar de plano, há um arco reflexo, então o plano tem que ser executado. Aí é uma interpretação pessoal minha. Eu não acho que a lógica chinesa, ou seja, eu vou fazer um plano e ele vai acontecer. O plano orquestra qual é a visão de referência. Mas, tanto a nível do Estado quanto das empresas, a emersão, as emergências, as coisas que emergem da realidade, eles assumem que pode ser imprevisível. Então, no plano quinquenal, uma província pode chegar e falar, olha, essa direção está legal, mas eu queria fazer um experimento assim. Ou uma municipalidade pode se adiantar, não, eu vou fazer Smart City agora, não vou esperar 2022, eu quero fazer agora. Eu sou Shenzhen, meus Fab Labs estão descendo a montanha, não são mais Shanghai, estão na Avenidão em Shenzhen, eu estou fazendo Fab Lab porque tem impressão 3D, Shenzhen vai que vai. Festa é Shenzhen, e estou longe, eles falam, estou sempre longe de Pequim, Shenzhen não é Pequim, Pequim está lá longe, além das montanhas e tal, estou em Shenzhen. Então, veja, cada municipalidade, e as empresas também, certos resultados das empresas chegaram antes do que o plano imaginava. 2 anos antes do final do 13º plano, vários resultados já tinham sido alcançados. Eu nunca imaginaria alguém controlando o crescimento da Tencent ou da Alibaba no plano.
Ou seja, a ideia de que o mundo vai seguir com experimentos darão certo, darão errado, no interior do que o plano imagina ser o futuro, é que explica essa condução. Obrigada. Queria falar com o doutor Pedro Mariani aqui o seguinte. O MyBank, que foi criado pelo o principal executivo do Alibaba, né, já emprestou 290 milhões para 16 milhões de pequenas empresas em 4 anos. Eles acessam o crédito muito rapidamente. Quer dizer, essa experiência pode servir para o Brasil? E fala um pouquinho do foco de vocês, assim, trazendo tecnologia chinesa de gestão, de administração dos recursos. 290 bilhões, perdão. 290 bilhões. 290 bilhões de dólares. Exato. Ou seja, mais ou menos R$ 1 trilhão de reais. Marcelo estava aqui agora falando do esforço do BNDES, 1 bilhão muito recente. Mas o mais importante aqui, eu creio que o BNDES, com toda a sua capacidade, ele encontra obstáculos que o MyBank não encontra. Existe uma discussão, digamos que agora parece se encerrar por caducidade, que é a discussão do cadastro positivo, ou seja, o acesso que um banco pode ter ao seu histórico bancário com a sua permissão. Ou seja, se alguém pode dividir com o banco a sua história bancária. Claro que se pode perguntar, essa pessoa, certamente, ao querer dividir, ela tem uma história positiva, porque, senão, ela não teria interesse a dividir. Mas esse é um dos parâmetros que, certamente, os modelos de machine learning que o BNDES usa poderia ser extremamente útil no modelo desse tipo. Ou seja, apenas se a pessoa dá ou não dá. A partir de que deu o acesso a esse dado, você consegue ter um mecanismo no final, machine learning, que vai determinar uma quantidade ou uma taxa de juros ou diversos parâmetros que vão regular essa atividade de crédito, que permitirão ao BNDES fazer essa atividade. Se quiser subsidiar, subsidiará, estará bem determinado o valor do subsídio que ele poderá dar para, no caso de se tratar de atividades de baixa renda, digamos, pequenas empresas que tenham que ser identificadas ou não. Isto nunca progrediu aqui entre nós. Você entra, digamos, assim como a China, eu acho que é uma grande burocracia, mas o Adriano está discorrendo muito bem sobre o quanto que ela tem uma flexibilidade dentro dela. A nossa, eu diria que ela tem dados jurídicos, dos quais nós não devemos nunca, digamos, foram escolhas dos nossos legisladores, que diminuem muito a nossa flexibilidade. Então, agora, quando eu disse que esse problema, talvez até graças ao Open Bank, ele seja um problema caduco, no sentido de que o sistema do Open Bank é exatamente de que o dono do dado é o cliente, o dono do dado não é a instituição. Essa é um impacto muito grande, especificamente no nosso setor. Conceder crédito é basicamente fazer uma aferição, além de produtividade, é claro, você tem que ser extremamente produtivo, que a digitalização já ajuda muito. Mas você passa por uma questão de determinar qual a probabilidade daquela pessoa retornar aquele empréstimo ou não. Isto depende basicamente de informação. No Brasil, nós temos modelos. No caso do BNDES, eu entendo que ele está olhando para as pequenas empresas, no nosso caso, são as grandes empresas, não as muito grandes, que muitas vezes até aí você já vai para outro tipo de análise, mas, no mínimo, mesmo para a grande empresa, determinará qual a taxa de juros que ela deve pagar,
mas determina muito qual a taxa de juros e o sim ou não para uma empresa que não seja uma das gigantes, né? Então, esse é o trabalho que a gente mais desenvolve. Nós consideramos que essa é a nossa, digamos assim, coluna vertebral da nossa atividade. Não é que seja, digamos, a única atividade que a gente se volta a outras, a gestão de investimentos também, que também são uma atividade que depende extremamente de dados. E o que nós temos pela frente é talvez chegar a essas realizações, né, que descrevem aqui do MyBank, provavelmente, digamos, imagino confiando no nosso talvez maior problema, que é a capacidade de motivar as pessoas a se engajarem nesse tipo de trabalho. São pessoas que, digamos, vão estar lidando com tecnologias muito novas, consequentemente, você tem que engajar gerações mais novas de pessoas que estejam interessadas em desenvolver sistemas muito cedo, na medida que o Open Bank siga adiante. Nós acreditamos que hoje o Banco Central tem isso daí definido e reafirmado como a política de longo prazo do Banco Central. Obrigada. Eu queria saber do BNDES, por exemplo, a gente está vendo um processo de transformação digital, as empresas estão se reorganizando, suas rotinas estão cada vez mais voltadas para o mundo digital e estarão cada vez mais, né? Você acha que isso pode reduzir essas assimetrias no acesso ao crédito aqui no país? Quer dizer, muitas empresas têm muita dificuldade de ter acesso, né, apresentar garantias, uma porção de coisas. Como é que você vê esse futuro meio presente? Verdade, já presente, né? De fato, essa questão da simetria de informação, ela é tudo em crédito, né? Crédito é confiança e é você tentar prever um pouco o futuro, né? E crédito de longo prazo, mais ainda, prever um futuro mais distante, com todas as incertezas da economia, os solavancos e todas as crises que podem estar envolvidas naquele crédito. E as empresas menores, elas sofrem mais com essa assimetria de informação, porque a empresa grande, a empresa estruturada, ela tem um balanço auditado, ela tem bons advogados, ela tem um corpo técnico que consegue dar robustez a uma solicitação de crédito. A empresa já consegue pequena, entender bem os impostos, as taxas, etc. Toda aquela complexidade que foi falada aqui, né? E a empresa pequena, ela tem mais dificuldade de navegar nesse ambiente, né? E se preparar. E ela tem uma alta dependência de crédito, essa que é a realidade. Seja para investimento de CAPEX, para compra de um equipamento, de uma máquina, seja para tocar o seu dia a dia, para o giro do seu dia a dia, né? E o que a gente percebe, e eu acho que é uma boa aposta, e uma aposta que eu acho que tem muita chance de dar certo, que já vem se concretizando em certa medida, é que as tecnologias, elas têm um potencial disruptivo dessa realidade, né? De realmente mudar esse padrão em favor das pequenas empresas, especialmente das pequenas empresas que têm bons planos e que são, como o Pedro Mariano falou aqui, a questão do cadastro positivo, que tem um bom histórico, mas que muitas vezes os modelos atuais não conseguem captar essa informação, e isso acaba, muitas vezes, sendo, digamos assim, descarregado pelo sistema financeiro, seja em dificuldade de acesso, seja em preço. Muitas vezes há um certo descalibramento, digamos assim, do preço, porque a informação que está disponível não é suficiente para você fazer um bom assessment, uma boa avaliação de risco daquela empresa. Então, de fato, a gente observa que as tecnologias cada vez mais elas vão contribuir favoravelmente nisso. O ecossistema brasileiro de fintechs, ele já conta com aproximadamente 500 fintechs. É claro que existem muitas iniciativas, existem muitos nichos sendo explorados. Certamente, mais para frente, vão acontecer processos de consolidação, isso é esperado pelo mercado, mas as soluções que estão vindo já estão agregando muito valor. E a gente percebe isso na distribuição do crédito, na melhoria do acesso. E é nisso que a gente está se alinhando. Como é que a gente potencializa esse ambiente, como é que a gente ajuda, como Banco de Desenvolvimento, preocupado
com a política pública em potencializar essas ferramentas. É nesse sentido que a gente está caminhando. Ok, obrigada. Queria voltar aqui para 99. Quando a 99 foi criada, ela buscou a tecnologia aqui no Brasil. E você me contasse também um pouco como é que foi o início e como é que foi essa integração com o chinês do ponto de vista de adequação das tecnologias, né? Porque inteligência artificial, isso tudo foi acontecendo no transcorrer dessa união, né? Originalmente, isso é até importante, a 99 foi fundada por brasileiros no Brasil com tecnologia brasileira. Então, não era uma empresa estrangeira que tinha uma perninha aqui local. Ela efetivamente foi idealizada localmente. Então, ela veio 100% daqui. Assim como a Didi era integralmente chinesa. Então, o processo de integração, e aí facilitado um pouco pela historinha que eu contei aqui dos valores, dos desafios e até dos marcos temporais de migração de produtos como táxi para produtos de carro particular, facilitaram muito essa integração. Hoje, a gente já opera com um software que não é mais o original, né, não é mais o brasileiro, que mesmo o brasileiro, 100% brasileiro, ele foi se mostrando com o crescimento do mercado cada vez mais insuficiente para atender às novas complexidades e expansão do mercado e de análise de distribuição de demanda, de oferta, e até aprimoramentos de segurança, de variações de preço, etc. Então, com a integração dos chineses, nós buscamos muito do que já havia sido desenvolvido na China, mas levando características daqui. E aí vem a troca efetiva a partir das demandas. Então, como eu coloquei, tinha uma questão muito forte de segurança no Brasil, né? E aí de segurança das ruas, tanto dos motoristas quanto dos passageiros. Muitas vezes a gente pensa muito na segurança do passageiro, mas o motorista está na rua o dia inteiro, né? Com ou sem passageiro no carro, ele está lá. E ele também sofre todos os desafios urbanos que nós temos. Então, a gente conseguiu, nesse novo software, nesse novo aplicativo que foi desenvolvido, nas atualizações, juntar essa expertise que vem de duas realidades distintas. Por um lado, a China tem uma vantagem muito grande do volume, mas também dessa liberdade de experimentação, né? A gente vê isso muito claramente, a capacidade de fazer testes AB, de conseguir isolar pequenas áreas para fazer testes, a própria regulamentação que permite isso, né? No Brasil isso é mais engessado, então se está previsto na regulamentação, a regulamentação já não tem brechas para a gente conseguir muitas vezes testar o que seria o próximo passo, como resolver o problema. A gente tem uma tendência brasileira a colocar a solução na regulamentação, o que significa que também ela trava a solução. Então, só pode ser essa, né? Aí, vou até dar um exemplo concreto de período anterior a 99, que eu estava na Prefeitura de São Paulo, e a legislação de táxi acessível na Prefeitura de São Paulo exige que seja elevador. Então, o carro tem que ter obrigatoriamente elevador, que custa caríssimo. E aí tinha um problema, que é a falta de táxis acessíveis na cidade de São Paulo. Bom, mas se a solução única possível é o elevador, vai faltar táxi. Tem trocentas outras soluções igualmente acessíveis e que poderiam permitir, de forma mais barata, mais eficiente, você inserir acessibilidade, ampliar o percentual de acessibilidade dos veículos, mas que hoje não é permitido nem o teste, uma vez que a legislação obrigatoriamente travou a tecnologia. E isso é uma coisa que a gente tem visto, e às vezes é até difícil explicar, né, quando a gente tem as conversas de, vamos lançar uma ferramenta nova, um aprimoramento, como é que a gente explica para os nossos colegas chineses, olha, isso daqui você não pode fazer aqui, não, vamos ter que testar em outro lugar do mundo, porque no Brasil não dá para fazer esse teste, porque a legislação obriga que seja desse jeito, e a gente não consegue avançar. E aí, outro exemplo, acho que na mesma linha, também não relacionado a 99, mas relacionado ao setor de transporte super recente, as próprias empresas de transporte público coletivo começaram a ensaiar o desenvolvimento de transportes coletivos sob demanda. Então, a gente tem experiências ali em Goiânia, tivemos uma experiência em São Paulo. Em São Paulo, a prefeitura não autorizou.
A empresa pediu autorização ao governo do Estado, que queria estar absolutamente dentro das regras. Pequenos coletivos? Não, nesse caso era um ônibus grande, mas chamado sob por um aplicativo. Era uma oferta de transporte sob demanda. E a prefeitura não deixou. Não pode, inclusive com declarações públicas da administração dizendo não vou fazer, não vai fazer. Então a gente tem Você alegou o quê? que aplicativo não tinha lugar e que não era possível fazer isso porque não se sabia o resultado. Bom, se eu soubesse, não era um teste, né? Nenhuma inovação. Então, acho que o processo de integração, a vantagem da China poder fazer esses testes é que a gente consegue trazer coisas que foram testadas lá. E como vários dos desafios são similares, se aplicam, né? Com pequenos ajustes você consegue aplicar. O que precisaria para o Brasil poder ser o palco disso, e aí era um desafio que a 99 tinha, inclusive, antes da aquisição, é ter um ambiente regulatório que aceite esse tipo. E aí não é só um ambiente regulatório, mas é uma perspectiva da própria população, do próprio cidadão, e principalmente do gestor público, de que faz parte do processo de inovação testar e, eventualmente, dá certo, eventualmente dá errado, mas faz parte do processo de inovação a inserção de novos elementos e a quebra de determinados paradigmas. Então, curiosamente, esse é um desafio que não é brasileiro, ele é um desafio, de certa forma, latino, pelo que a gente tem visto na experiência no México, no Chile, mesmo na Colômbia. É curioso como os pontos de preocupação e também os desafios são muito parecidos, são muito similares. E os discursos da administração pública, ainda que com variações locais, também são similares, né? De uma certa resistência ali à forma de regular, uma regulamentação que sempre puxa para o táxi, que sempre puxa para essa coisa engessada de ter uma regra para tudo, né? Hoje nós estamos discutindo com algumas cidades uma questão de tarifação. Hoje o taxista pode oferecer desconto, mas se eu tenho um pico de demanda, o taxista não pode ganhar mais, nem que seja naquela quadra, na frente daquele evento, por meia hora. Ele não consegue absorver, porque a nossa legislação não tem essa variação. Nós nos oferecemos para fazer testes disso, e não aceitaram. Nós tivemos que inventar um jeito de fazer teste, que foi usar a bandeira 2. Então, nós colocamos a bandeira 2 como um teto, nos horários da bandeira 2, e fizemos um teste limitado àquilo. Então, um semi-teste, né? Porque a gente tem que ficar achando brechas para conseguir inovar aqui no Brasil. A sorte aí nossa é que os nossos colegas chineses entendem essa complexidade, né? Ainda que fiquem um pouco surpresos, e nós conseguimos trabalhar junto para desenvolver sempre novas funções, enfim, e tem dado certo. Que bom. Eu queria ver com a Celina o seguinte: dessa sua viagem recente, o que você traria? Acho que tem aqui não. O que você acha que poderia acrescentar e sugerir para empresários, lideranças aqui no Brasil do que você viu por lá? Agora, uma observação: você não achou Shenzhen meio Blade Runner, não? Aquele centro ali é um pouco Blade Runner, não é? Você foi, quando é que você foi? Eu fui há um ano e pouco. Mas dizem que já mudou, né? Já. Centro da cidade? Não, a parte, os arredores é lindíssimo, todo plantado, maravilhoso, mas o centro é meio Blade Runner, eu achei. Não, assim... então, dizem que assim, você vai lá, mês que vem já está alguma coisa diferente. Então, isso acho que é um dos desafios para acompanhar, né, a China, para você entender que acho que as coisas mudam muito rápido. Mas, voltando aqui à sua questão, eu não tenho como não, acho que reforçar o coro aqui do que já foi falado em relação ao ambiente regulatório propício para experimento e inovação. E eu acho que é uma pena que o Brasil é um tamanho que é, né? Usa muito mal, usa pouco, na verdade, a sua federação até para isso, entendeu? Para você poder possibilitar fazer experimentos, testar, planejar, né? Como o Adriano falou, de colocar metas. Eu acho que falta essa capacidade da parte do setor público de uma visão mais longo prazo e de planejamento, e, além disso, o mais importante é a execução, né? Que aí eu acho que isso a gente tem muito que aprender e se inspirar dessa, né, experiência chinesa. E outra coisa que me chamou a atenção foi a possibilidade, que eu acho que não dá para você ignorar, da inclusão
né, financeira que todas essas tecnologias podem trazer e a melhora de vida das pessoas, inclusive das mais pobres. É muito impressionante, né, nesse pouco tempo que a China, mais de 700 milhões de pessoas saíram da pobreza, isso não tem como não ficar impressionada. E aí, só um exemplo rápido aqui para ilustrar isso, né, com esses aplicativos de e-commerce. Tem um caso lá, até que conta no programa que eu comentei do Ronaldo, uma plantadora de chá que tinha saído da China porque, enfim, não estava tendo oportunidade. E daí, com a entrada, né, dessas plataformas de e-commerce, eles, nessas cidades rurais, começou eles estarem inseridos no mercado global. Então, só deles poderem agora estar vendendo aquela produção local para a China inteira e para fora, aumentou em mais de 10 vezes o que eles conseguiam fazer. E daí existem as Taobao Cities, que as empresas dão treinamento para aquele produtor local, que às vezes não tem muito acesso, né, à educação formal, mas é tudo muito simples, basta você teclar ou falar, e você está ali, por conta de ter um aparelho que cada vez está ficando mais acessível, você está incluído nesse sistema e aí trazendo geração de riqueza para todo mundo, especialmente para quem mais, né, precisa. Então, acho que o pensamento assim, de planejamento lá inclui todo mundo, entendeu? O trem-bala pensado não é só para... Acho que no Brasil, acho que as políticas são pensadas, mas às vezes não é para a classe que mais, né, precisa. E lá acho que é pensar de uma forma, de fato, coletiva, para incluir as pessoas de uma maneira maior. E, enfim, então, acho que é um pouquinho do que a gente aprende lá e eu espero que tenha uma troca maior justamente para... Tem outras questões que a gente não comentou aqui, questões de privacidade, monitoramento e controle, até que ponto isso é possível por conta da natureza que é. Mas, enfim, acho que isso é tema para um outro painel. Você tocou num ponto que achei super interessante. A gente tem, eu acho que, entre dezenas de problemas que o Brasil enfrenta, entre eles a desigualdade, né, e a dificuldade de o acesso de uma camada enorme da população a uma busca de uma saída para aumentar a renda, é uma ideia maravilhosa, isso tem uma estrutura. Mas, professor, produtividade é outro ponto super importante que o Brasil está lá atrás. Se não melhorar, a gente, por mais que se esforce para a economia crescer, tem esse entrave. Experiência chinesa, pelo que o senhor aprendeu, acompanhou, pode ser repassada e alguma exequível para nós aqui, algumas soluções para aumento de produtividade? Tá, eu vou usar a sua pergunta como uma âncora, mas eu quero depois acrescentar um ponto que não pode ficar omisso nesse evento. Não, o ponto sobre a produtividade, eu tive a oportunidade, essa talvez seja algo que a bibliografia ocidental não incorporou adequadamente, é uma produção dos próprios chineses. Eles teorizaram sobre o que é que eles estavam fazendo nessa trajetória desde mais ou menos final dos anos 80 até 2009, 2010. E eles cunharam um termo, porque eles estavam conversando com a literatura, já estavam naquela ideia de vamos publicar, eles começaram a publicar mesmo em 2008, eles ensaiaram para fora, voltaram, e aí o governo falou, vamos publicar lá fora. Então, eles começaram a revelar em inglês o que eles pensavam. E, justamente, o pessoal de Hangzhou, da Universidade Zhejiang, do Instituto Nacional de Gestão da Inovação, eles cunharam um conceito que eles chamaram de inovação secundária, ao qual todos os ocidentais que eu conheço reagem, estão chamando isso é cópia. Não, não é cópia. A lógica de inovação secundária é que, pressionado por uma enorme competição, né, o mercado chinês cortar a garganta, então é necessário ter competição pesada. Você está exposto a vários concorrentes, as pessoas trabalham muito. Recentemente, o Jack Ma ele foi pressionado porque ele queria que as pessoas na Alibaba trabalhassem 12 horas por dia, 6 dias por semana. E aí questionaram, poxa, doutor Ma, imagina, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Ele falou, se você não quer trabalhar essa jornada, não vai trabalhar na Alibaba. Então, estamos lidando com uma realidade de uma intensidade de trabalho e um trabalho de inteligência, queimar neurônio, não é braçal. Então, a ByteDance foi outra. A gente falou da jornada 996, o pessoal falou, que me dera eu só trabalhar de 9 às 9. Era nesse nível. O pessoal de Didi deve ter uma coisa parecida. Não vai comentar. No comments. Não dá ideia.
Enfim, então, em termos de produtividade, eu acho que essa perseguição da inovação secundária implica em você trazer tecnologia, usar a tecnologia que você toma contato, pelo canal que for, e você inova, nem que seja na margem, sobre essa tecnologia. Então, e esse processo é um processo infinito, você vai incorporando tecnologia. Para ter uma ideia, em 2006, o Ren Zhengfeng, o presidente da Huawei, ele diz com todas as letras, em 2006, a Huawei nunca fez nada novo. Ela só pegou o que os outros faziam e foi melhorando, ele em pleno processo de inovação secundária. E ele tinha uma aspiração de fazer algo novo, era o sentido geral da empresa, a visão é lá na frente. No 4G, eles ainda estavam incorporando as definições da União Internacional de Telecomunicações, mas o 5G, como é notório, eles pularam na frente, da Nokia e da Ericsson. Eles são mais baratos, são mais robustos e desempenham melhor. Então, enfim, financiam mais também. E financiam mais. Então, um pacotão. Então, veja, produtividade, olha, a gente precisa de competição, e precisa incorporar a tecnologia, incorporar a inovação. E aí, eventualmente, vou precisar de crédito e fico feliz em saber que 50% do banco está indo para pequena e média empresa. Essa trajetória, ela chegou no que um pessoal lá do MIT e da França chamou de os campeões ocultos. Eles estimam um número X de empresas de médio porte que você nunca ouviu falar delas, mas elas são altamente competitivas no mercado internacional. A analogia com o Mittelstand alemão é imediata, porque é o pessoal do tecido produtivo, Shenzhen, Guangzhou, etc., que passou 30 anos se matando, fechou muita empresa, consolidação, sobrou 1/3, talvez, das que chegaram no teto de volume de empresas, e agora são altamente competitivos. Então, acho que, em termos de produtividade, eu diria que, assumindo que inovação secundária, claro, eu tenho certeza, todo mundo tem, que houve violação à propriedade intelectual nos termos tradicionais do Ocidente nesse processo. Mas boa parte do que eles fizeram foi para adequar o seu mercado de massas, volumoso. Você olha lá aquele mercado gigantesco, você incorpora a tecnologia para aquele mercado. E nisso você se torna original. Eles chegaram a ter o melhor tocador de videolaser do mundo. O mundo inteiro saindo do videolaser, eles continuaram. Aí tinha um videolaser portátil, um negócio todo diferente, que ninguém usou no mundo, mas eles foram lá, eles botaram no mercado. Então, tem histórias de sucesso, tem histórias de fracasso. E o ponto que eu queria acrescentar, e fazendo uma conexão, é a iniciativa Cinturão em Estrada, o famoso BRI. A gente não pode deixar de falar do nome que se diz as novas rotas da seda, né? E tal. Mas a gente do vício é BRI, né? Porque é Belt and Road Initiative, que é como eles chamam e tal. Veja, essa iniciativa não é um grande plano. Nós já conversamos muito sobre isso lá no IBRAC, a gente tem no Instituto Brasil-China de Estudos Brasil-China. A gente discute, porque, afinal, o que é a Belt and Road? Ela é uma iniciativa também com a assinatura do Xi Jinping. Isso tem consequências, como eu já observei, se ele falou, deve ser muito importante. Então, isso implica investimentos, implica criar instituições. O Statecraft, que a professora Ana Jaguaribe já destacou, os chineses são bons nisso. Vamos fazer o Asia Infrastructure, né? International Infrastructure Bank, vamos fazer o novo banco lá dos BRICS. Enfim, então você tem um pacote de coisas acontecendo. Por que eu acho o Cinturão de Estrada importante ser mencionado aqui? Porque o Cinturão de Estrada abre espaço não só para os investimentos de infraestrutura, ele não só é uma extensão do crescimento chinês. A gente tem um professor que diz, você tem que entender o BRI, ele é uma sinalização de um caminho de crescimento para a China. Ele não é nem uma estratégia, mas ele tem uma visão, olha, dá para fazer tudo isso. E uma coisa muito interessante, o professor Pagan, né? Pagan, obrigado. O professor Paracana, exatamente, perdão. O professor Paracana observa um negócio muito interessante. Os investimentos de infraestrutura, que vão ser chamados de BRI, de Belt and Road, de Nova Rota da Seda, já estavam em curso. Então, você anuncia bem chinês, você anuncia que é uma meta, algo que já começou, já está andando, e dá um sentido de coordenação. Localiza quais seriam os corredores potenciais, onde queremos chegar, a tal da visão. E aí os investidores, as estatais, empresas privadas, o World Bank, o Banco Mundial, eles vão entrar no processo. É mais complicado, porque tem confusão de armadilha de dívida e tal, mas, veja, tem um processo em curso e eles falam inicialmente na Eurásia, né, chegar até Roterdã, Hamburgo, mas eles já declararam milhares de vezes que a América Latina está no radar das novas rotas da seda, no sentido de que esse pacote de investimentos, essa lógica de investimentos também seria um espaço de crescimento para eles na América Latina. E dentro do Belt and Road, para não sair do tema do nosso painel, você tem várias formas de contribuição para a inovação dos países onde você faz os investimentos.
Eles pensaram nisso. Então, algumas universidades se colocam plataformas para aquele país. Você tem integrar projetos conjuntos. Você tem laboratórios conjuntos. Eles apoiam fortemente a formação de science parks, né, de parques tecnológicos, ligados aos temas que são interessantes para os investimentos de infraestrutura. Então, o jogo de infraestrutura e inovação está caminhando junto. E, último, só um pouquinho, que eles também têm projetados e associado a novas rotas, e associado a essa competitividade alucinada que eles têm no mercado doméstico, os megaprojetos. Eles sempre fizeram megaprojetos, mas agora o megaprojeto está muito legítimo, porque a União Europeia separou 10 bilhões de euros para fazer megaprojeto, CIT orientado por missão. E nos megaprojetos tem alguns assuntos, acho que foi o Pablo, que mencionou aqui, na área ambiental, as oportunidades de parceria com o megaprojeto chinês de recuperação ambiental é fantástico. E, veja, são projetos de ciência e tecnologia, onde a gente tem ciência do cérebro, computação quântica, CIT, e o que eles chamam de projetos de engenharia, que às vezes no Brasil você não sabe quem é que financia, que entra o Smart Grids, que entra justamente a recuperação ambiental, entram projetos aplicados. E o megaprojeto quer dizer recursos e interesses de colaboração no contexto da BRI. Essa é uma grande oportunidade para a gente avançar. Eu acho que... Eu quero agradecer a todos. Acho que o nosso tempo estava super interessante. A gente podia conversar muito mais, mas o tempo existe, né? Eu acho que ficaram várias ideias, vários exemplos que eu acho que são muito ricos. E eu acho que o muito interessante é a questão da transformação, que é a palavra da moda, né? Como um país pode se transformar num razoável, curto espaço de tempo. Esse eu acho que é o grande aprendizado que a gente precisa ter. Eu fiz a brincadeira aqui do Blade Runner, me perdoem, mas quando eu fui tinha uma carinha, não sei se estava meio escuro, mas, pelo jeito, já se transformou, né? Já não está mais Blade Runner. Então, eu acho que esse é um grande exemplo para nós, para os brasileiros. Agradeço a todos, agradeço o SEBRE o convite, agradeço aqui a parceria. Muito obrigada e uma boa tarde. Agradeço, então, a senhora Heloísa Magalhães, moderadora deste painel, bem como aos debatedores, senhores Pedro Mariani, Marcelo Porteiro, Adriano Proença, Paulo Dallari e senhora Celina Bottino. Bom, agradeço também a presença de todos e, novamente, o patrocínio da Vale e do Banco Bocom BBM, a parceria da Academy Center for Chinese Economy, Press and Think, da Universidade de Tsinghua, Conselho Empresarial Brasil-China e também ao apoio do Museu do Amanhã. Muito obrigada.